sequências de DNA. O sequenciamento mesmo. A gente tem o genoma nuclear, o genoma mitocondrial, o genoma cloroplastidial. Cada um deles vão ter um tipo de herança, né? E essa herança, ela é melhor estudada dependendo da pergunta que você quer. Então, por exemplo, se eu quero entender a história considerando a linhagem materna e paterna, então eu vou escolher o núcleo. Se eu quero só a linhagem materna, eu vou escolher o cloroplasto ou a mitocôndria. A combinação delas é muito poderosa, porque daí você vê a perspectiva sem a recombinação, porque aqui no nuclear, a gente tem a história do pai, tem a história da mãe, tem, só que a gente também tem a recombinação entre essas moléculas de DNA. Então, quando você utiliza somente a mitocôndria ou cloroplasto, aí você tem uma história sem a interferência da recombinação entre fitas de pai e mãe. Por isso que é interessante, inclusive, a gente utilizar os dois. E aí, dentro do sequenciamento, a gente vai ter os tipos de mutação, que podem ser deleções, inserções, e a gente chama isso de indel, in de inserção, del de deleção. Ou substituições de base. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho um bloquinho que eu tenho C, que é a citosina, e logo aqui embaixo eu tenho a timina. Ou seja, eu tive uma substituição aqui de C por T ou de T por C. Aí a gente tem que verificar qual que é o mais frequente, fazer os testes estatísticos adequados para saber qual foi aquele que mutou. Então, aqui, esse é o tipo de polimorfismo que a gente acessa quando a gente está trabalhando com sequências. Dentro das sequências também, a gente foi identificado depois um outro tipo de marcador, que é o SNP. O SNP é o polimorfismo em um único nucleotídeo. E aí, para que a gente considere que nós temos um marcador SNP, ou seja, que vai ter um polimorfismo, vai ter uma forma, em um único sítio lá daquela região, você precisa de ter uma frequência de pelo menos 1% na sua população. E a gente também considera os SNPs codominantes, então, assim, isso é muito, muito bom para que a gente consiga identificar a diversidade genética corretamente, embora eles sejam menos polimórficos do que os microsatélites, porque eles têm menor possibilidade, né? Eu vou colocar só aqui em um, então a gente tem que fazer uma combinação muito grande de sítios identificados como SNPs para a gente ter uma informação bacana, porque a gente vai pegar a nível de sítio. Então perceba que aqui, ó, nesse sítio 33, eu tenho timina, citosina, citosina. Eu tenho um SNP aqui, ele tem que ocorrer em pelo menos 1% da minha população. É um pouco caro, um pouco não, é bem caro, e a dificuldade maior é fazer essa seleção de SNPs, como eu falei para vocês, para que a gente consiga ter um conjunto bom. Não adianta ter só um SNP, a diversidade vai ser muito baixa, eu preciso ter um conjunto relativamente alto de SNPs para que eu tenha boas informações e acesse o polimorfismo, né?